numa época que eu vivenciei com meu pai, menina, época muito pesada da vida do meu pai, na época do câncer de garganta dele. Foi em 87, por aí. O médico vindo trazer a notícia de... E foi uma época muito pesada. E ele lutou muito. Foi uma época muito pesada pra mim, porque eu... Não sei se tem outra pessoa que é mais a representação do que a TV brasileira do que seu pai. Não acredito. Não acredito nisso. Não acredito que tenha. Não acredito. Porque você vai falar, pô, tem outras pessoas que você lembra e tal, mas seu pai é a representação da televisão. Eu lembro de a família reunida, até me emociona, assino esses programas de domingo, todo mundo. Ele fazia isso, até, né? Desculpa meu lapso, eu vou mandar depois entregar aqui na sua casa o livro de 90 anos da vida do meu pai. Poxa, quero muito. Eu vou te dar de presente. Eu até esqueci hoje de trazer, mas eu vou te mandar. Mas eu acho que ele tem, né, essa... Ele se emocionou. Ah, porra, porque eu lembro dos meus pais, assim... São poucos programas, quando veio o Dedé aqui, eu falei a mesma coisa. Essa lembrança emocional de a família reunida na frente da televisão é uma coisa muito forte, né? Pra nós, imagina, pra porque vocês... hoje em dia, pra você reunir a família é muito difícil. Por isso que eu faço questão do meu programa, quando a criança vem brincar comigo, quem tá aí com você? Traz a mamãe, traz o papai, traz o irmão pra brincar. Tá se perdendo isso. Muito, se perdeu. Com a internet se perdeu. O moleque tá com a tablet, não sei quem tá, e não tem mais aquela coisa do a família inteira sentar pra assistir uma coisa junto. Eu lembro que show de calouro, a gente sentava junto. Eu fiz o show de calouro, trabalhei no show de calouro. É mesmo? E programa massa. Que emocionou de verdade aqui. Desculpa. Imagina, é legal isso. No show de calouro você fazia o quê? Produção, eu cuidava de toda a parte de produção, de convidados, do homem que engolia a faca, do transformista, da modelo, porque era um programa extremamente eclético, né? Total, Ia né? de tudo ali. Então eu que fazia essa parte de camarim, de cuidar de tudo. E desculpa até de falar mais do seu pai, mas às vezes eu vejo o pessoal falando, pô, mas o Silvio... fala, gente? Não, mas o Silvio... É isso, é aquilo. Pô, ele foi o primeiro cara que trouxe trans pro programa, que não tinha preconceito nenhum. E às vezes vem falar que o Silvio... Eu até comentei isso com o meu noivo, cara, com o Vinícius. ele quebrou tanta barreira com isso. E não ele tinha, foi o primeiro que convidou. Não, tratava super bem, sem número. E aí vão falar, o Silvio Santos é preconceito. Cara, você não sabe o que você tá falando. Você não sabe o que você tá falando. Porque eu lembro do meu pai, ele sempre tratou eles como um talento. Né? Vem cá mostrar o seu talento. Exatamente. Vem mostrar, ele fazia esses concursos entre eles, né? Vem aqui mostrar. Quando nenhuma outro programa fazia. E ele trazia esse pessoal mesmo do Baixo Augusto, entendeu? Que as pessoas iam lá e vem cá com a sua melhor roupa, vem aqui com a sua melhor maquiagem, vem aqui fazer a competição e eram coisas muito legais. Imagina o quanto foi importante para aquelas pessoas naquela época que tinha muito mais preconceito do que hoje, tá numa televisão no horário nobre naquele programa. E sendo valorizado pelo Silvio Santos. Porque era muito legal, assim, eram pessoas que faziam realmente, eram pessoas que faziam só o show deles ali e que ninguém via, era só uma minoria. Muito reunido. E de repente ele estava trabalhando isso no Brasil inteiro, sabe? Então que preconceito existe aí, pelo amor de Deus. Quem abraçou a primeira causa foi meu pai, sabe? Ele tem maior respeito por essa classe, sabe? Por essas pessoas. Eu lembro muito disso. E nunca aquilo me chocou, porque era mostrado de uma forma tão natural... que não chocava, né? Era uma coisa normal. Eu, meu pai, minha mãe assistindo. E eu, meu Deus do céu, eu viajava com esse pessoal. Eu amava, porque eles, cabelo, né? Maquiagem. Aqueles eram enormes, né? Imagina, eram os transformistas, eles eram homens. E de repente, né? Aquele glamour, era menina, meu Deus do céu. Aquele brilho, aquela coisa toda, eu ficava fascinada. E eu, graças a Deus, eu sou muito benquista também por eles, assim. Eu fico muito feliz, sabe? Eu tenho bastante fãs, Você viu muita gente passando pela televisão, você deve ter convivido com muita gente. Tudo que você possa imaginar. Tudo que você possa imaginar. Os truques que eles usam, tudo, sim, mas isso me fascina. Mas dos comediantes, os atores, o pessoal os jurados, tudo, conviveu com todo mundo. Meu Deus do céu, tanto que na peça, eu até contei pro pessoal da peça, eles se emocionaram. Tem o Pedro de Lara, eles representam... Meu Deus, tem o Pedro, peça? tem a Araci, tem o Sérgio Malandro. A Araci era mal-humorada daquele jeito mesmo? Muito, vou dar 10 paus, não é? Vou dar 10 paus. Muito. Tem a Sônia Lima,
Tem o Wagner Montes. Meu Deus, eu vi o menino deles nascer, praticamente. Eu vi Sônia grávida. Isso é demais, entendeu? Ela veio aqui contou cada história. O Serginho. Vi o Serginho pequeno, era amiga da Mari Malandro, sabe? Então, da Mary Malandro. Então, assim, eu vi toda essa galera. Eu vi, então, essa peça me levou para uma época muito boa da minha vida, sabe? Muito legal da minha vida, da época nossa, de todos nós, sabe? Assim, tanto é uma época que não tem como voltar, não tem. E eu falo para você, então, a internet trouxe uma época, matou uma época muito real da nossa vida, sabe? Muito verdadeira da nossa vida, sabe? Otimizou muitas coisas e, ao mesmo tempo, matou muitas coisas, otimizando essas coisas. Ela tem a vantagem de levar para todo mundo informação e tal. Informação, rápido, né? Aquilo eu consigo fazer essa garrafa em 30 segundos. Não, antigamente a gente demorava para saber que as coisas estavam acontecendo, né? Era outro tempo, né? Hoje em dia tudo é muito rápido, mas tem esse problema também desse afastamento, da polarização que a gente estava falando, de uma pessoa brigando com outra, que não tinha, todo mundo estava junto. Era família, você dependia de uma pessoa para fazer o seu palco, o seu cenário. E todo mundo, era uma coisa meio formiga. Porque para empurrar um cenário, para entrar outro cenário, era uma galera que fazia isso. Hoje você aperta um botão, o negócio vai sozinho. Já tenho. E aí você fica ali, ó, tipo, já tá entrando, tá, vamos fazer. Sabe? Antes você vivia aquilo, era muito gostoso, era uma vivência muito, muito maravilhosa, sabe? Você sabia do começo, do meio, do fim, de como aquilo tinha nascido. Tem que fazer documentários sobre essa época. Eu queria assistir mais, ver os caras recuperando fitas e tal. Eu queria ver mais essa época, assim. E tem algum projeto de série ou algum filme do Silvio? Alguém veio aqui? Tem um projeto de um filme, aí como eu não sei se foi aprovado ou não, que eu não participei disso, eles fizeram uma peça. Essa peça conta muito da história, mesmo. Vale muito a pena assistir. Eu quero muito ver essa peça. Vale muito a pena assistir. Eles vou me lembrar, então. Com muito carinho. E os cenários, né, do SBT era uma coisa que chamava muito atenção, né? Começa a aquele peça... do rodar o peão, como chamava? Que rodava o peão lá. O do peão da casa própria. Peão da casa própria. Eles citam isso na peça. Eles citam isso na peça. Tanto que começa a peça numa época que eu vivenciei com meu pai, menina. Eu vivenciei uma época muito pesada da vida do meu pai, na época do câncer de garganta dele. E eles começam essa peça exatamente com essa cena, assim. Que época que foi? Você tinha quantos? 16 anos. Pô, faz tempo, então. Foi em 87, por aí. 87, 86. E eles começam nessa época? Nessa época. Essa primeira cena. Puta, isso deve o médico vindo trazer a notícia de que ele estava com um câncer de garganta. E foi uma época muito pesada, porque ele lutou muito. E o instrumento de trabalho do meu pai é o quê? É a garganta, né? Então, ele lutou muito para isso não chegar a uma cirurgia, assim. Então, foi uma época muito pesada para mim, porque eu era à frente, né? Com ele ali. Eu era a pessoa que estava na retaguarda dele ali. Então, da gente chegar... A gente pedia pra ninguém, porque ele é mega alérgico, ele tem rinite. Então, assim, ninguém podia usar um spray de cabelo, ninguém podia passar um sabonete com cheiro. E, de repente, a gente chegava pra gravar, a voz dele tava perfeita. Ele passava na minha casa, a gente ia pro jazz, tudo perfeito. Chegava no estúdio, alguém tinha passado um perfume desavisado, ou enfim. Aí irritava. Não, na hora, trancava a garganta dele, tipo, era um transtorno. Trancar a garganta de... Na hora, trancar a garganta dele, ficar rouco. E no auditório, que aí você não controla o... Não, mas a gente pedia, era uma regra nossa, assim, da gente, tipo, cancelar programa, cancelar a caravana, porque ele não tinha condições. Ele pegava o carro e ia embora. Caramba. E a gente ficava com aquilo, tipo, putz, cara. E era foi uma época muito pesada, assim, dele, sabe, dos olhos marejarem, porque meu pai não chora, né? Dos olhos, acontecer a mesma coisa que aconteceu com você, dos olhos marejarem, sabe? E ele ficar muito nervoso. Isso durou quanto tempo? Putz, cara, quase um ano, assim. Um ano? Sabe? Até chegar nos finalmente e tudo. Foi uma época muito pesada pra mim, porque eu vivenciei isso de perto, eu trabalhava com ele, né? Eu vivenciei isso muito na pele. Você imagina, qual a pior coisa podia ser? Putz, na voz, né? Meu Deus. Eu vivenciei isso na carne, assim, com ele. E não ficou nenhum tipo de... Graças a Deus, né? não. A voz dele... Graças a Deus, não. Ele aprendeu a respirar, porque a gente tem que trabalhar com o diafragma, né? Ele aprendeu a respirar, ele aprendeu a falar e tudo mais. Porque tudo isso influenciava? Putz, muito, mesmo? Ele falava errado, assim, a respiração dele era errada? Todo mundo fala errado, né? Todo mundo canta errado, todo mundo fala errado. Até pegar uma fono e aprender a falar correto.
correto. Porque daí você cria os calos nas cordas vocais e tudo mais, né? Eu, inclusive, fiz uma cirurgia de garganta há um mês atrás, eu tô por quê? tendo que ir pra fono. Não, porque eu tava com vários desvios, várias coisas erradas na minha essas garganta. coisas, não? Tá. Eu tive. Teve? Calo nas cordas vocais, aí eu fui fazer fono. Tá. E faço até hoje, muito. É? Muito. A gente tem o nosso canudo, nossos exercícios de... Quando eu fazia muito show, assim, tipo 2, 3 sessões no mesmo dia, no último, nossa. A garganta tava pegando fogo. Porque mas faço entre tudo errado, você faz o aquecimento e o desaquecimento. Nunca fiz desaquecimento. Tem que fazer. Tem que fazer, porque se você quer, você fala muito, tua garganta tá quente. Você sai, vai pra um bar, vai tomar um gelado. Pega um ar-condicionado, ferrou. Nossa. Ferrou. E é onde começam a ter os calos nas cordas vocais, né? E agora eu vou ter que fazer fono, porque eu fiz a cirurgia e não voltei na fono ainda. Mas tem que fazer fono. Caramba.